Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta quarta-feira, nós temos aqui como convidados, eu vou apresentar o vereador Doda, não porque é vereador, né? Mas porque é o mais jovem. O vereador Doda Severino Tarcísio, vereador lá de Cubatão, gentilmente atendendo ao nosso pedido, no momento ainda no PDT. Nós temos a presença do líder comunitário da Vila Esperança, o Zumbi, também gentilmente atendendo ao nosso pedido. E ao meu lado, o ex-secretário de Educação, também foi vereador, né, Mihalho? O ex-vereador, ex-secretário de Educação, o Mihalho Halaco Júnior, acertei agora, não? Mais ou menos, né? Vai levar um tempinho. O Mihalho, que no momento está no PTS lá de Cubatão. Eu fiz questão de trazer os nossos convidados aqui, primeiro porque eu tenho divulgado com muita insistência, e as pessoas que são de Cubatão sabem porque eu tenho feito isso, uma decisão que o Judiciário de Cubatão teve na semana passada e que chamou a atenção pelas palavras que o juiz, e pela sentença que o juiz proferiu em razão à liberdade de expressão. Nós aqui desde de setembro de 2008, o programa e o apresentador, nós somos muito perseguidos pela atual administração de Cubatão, em razão de um fato que noticiamos, que os senhores vão ver daqui a pouco, e que não agradou, na época, a então candidata Márcia Rosa, e que divulgava aos 4 ventos que já estava eleita. É natural, a popularidade, todos sabiam da popularidade da Márcia Rosa naquele momento, e acabou consagrando a eleição da Márcia Rosa. Não é porque a Márcia Rosa era uma candidata quase eleita, ou melhor, virtualmente eleita, que nós não iríamos divulgar aqui um assunto de tamanha importância. Houve uma denúncia que a Márcia Rosa, junto com o vereador Dinho, teriam dado uma carteirada no Hospital de Cubatão e substituído uma senhora que estava numa UTI pela avó da Márcia Rosa. Para falar melhor sobre isso, nada como voltar ao tempo. Vamos à matéria, por favor, 2008, hein? 23 de setembro de 2008. Pode soltar, Carlinha, por favor. Vamos lá? Deu aí. A Márcia Rosa veio aqui, fez o maior chabu que a avó dela está internada no box da sua mãe. Só que não conta, não comenta que foi eu. Ela chegou dizendo, e é tanto que no dia que ela foi no hospital fazer chabu, sexta-feira, ou foi sábado, creio eu, não sei, né? Ainda essas pessoas chegou em mim e falou, Fran, agora ela e o diretor da UTI vai ter que se explicar perante o público. Por quê? Eles usaram de... como é que fala? É o nome autoridade, né? Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Agora, você não está falando mal da ProSaúde, você está falando, sim, você quer justiça pelo que fizeram com a sua mãe. Porque como eu estava aqui, eu vi quando ela falou, se o médico disse para ela, está de morte cerebral, então põe num canto e sobe a minha avó. Pô. Não. O senhor está entendendo? Meu Deus. O senhor está entendendo? Você está, pelo amor de Deus, você está... Não consigo ver. Isso é uma coisa... qualquer ser humano... Imagina, uma morte cerebral, põe do lado para pôr... O senhor quer ver prova maior? No mesmo dia 5, depois de toda a briga que a gente fez, pode ver o outro papel. Minha mãe subiu com um box extra, box 8. Pode virar. Que aí o senhor vai ver que eu não estou mentindo também. Tá vendo? No dia 5 de... De novo, outra... Fica aí. Desde quando uma pessoa pode subir? Mostra aqui, Natson.
Pode ficar Duas aqui, vezes. Rosi, pode ficar aqui. Olha, tá aqui, olha. Dia 5 de junho. E dia 3 de junho, Quer dizer, duas no- vezes para UTI. E agora aqui, box box 6, 8. Box 8. Tá aqui. E não existe box 8. Esse box foi um box extra que agradeço ao doutor Flávio e à doutora Vânia, que falou, não, ela não pode ficar sem. Aí inventaram a história de taca-orcolo, que lá embaixo tinha, lá em cima não tinha, que minha mãe ia ficar com ele até o dia de descer. Só que mentira. Gente que trabalha também no hospital, na mesma hora ligou até para o Passarelli, anunciando o problema, e ele ordenou. Tá. Eu mostrei um trecho, isso aconteceu em setembro de 2008. Essa moça, nós mostramos a mãe dela, né? Essa moça junto com a mãe estava internada na UTI. E é curioso porque tem essa questão do box 8 e do box 7, viu, Mihalho? Chama atenção, né? Porque na época ela me disse, não existe o box 8. Boa tarde, obrigado por vir ao programa, viu? Você acompanhou isso de perto, porque foi uma notícia em toda a cidade de Cubatão, né? Exatamente. Deu repercussão na cidade, porque havia uma coincidência muito grande, né? Tira uma pessoa, se coloca outra, e depois, diante da reclamação estridente da moça se montou às pressas... Corajosa, hein? Exatamente. Se montou às pressas um box, né? Ao lado da UTI, a fim de que a mãe fosse novamente atendida adequadamente como deveria ser. Quer dizer, se ela não tivesse estribuchado, a palavra é essa, porque essa moça foi em tudo que foi lugar e onde ela tinha espaço para dizer, tiraram a minha mãe da UTI, se ela não tivesse brigado, a ProSaúde não teria, na época, criado essa vaga. Na verdade, criaram lá para enganar, não era uma vaga adequada, não era uma UTI montada, isso tem que deixar claro. Cala-boca. Né? Era um cala-boca. Era um cala-boca, falou muito bem o Mihalho. Eu fiz questão de mostrar que nós, em momento nenhum, denegrimos a imagem da Márcia Rosa, em momento nenhum falamos, incentivamos, apenas noticiamos um caso grave. Imagina o senhor, morador de Cubatão, o senhor pode ser o próximo, a senhora pode ser a próxima. No momento de emergência, um vereador da Câmara, eu estou aqui com um vereador, quero perguntar se ele faria isso, o vereador Dinho fez. Foi lá no leito da moça e com a carteira de vereador, deu uma carteirada, mandou trocar. E a ProSaúde? E a ProSaúde, com medo, vai ser a próxima prefeita, é melhor trocar. Acabaram cometendo essa atrocidade e trocando a moça de lugar, tirando, aliás, a senhora da UTI e criando lá um cala-boca, muito bem dito aí pelo Mihalho, quer dizer, olha, põe ela em algum lugar, alguns dias depois. Nós fizemos questão de registrar a nossa vitória contra a Márcia Rosa, porque desde setembro de 2008, uma perseguição incansável de uma pessoa cheia de ódio, rancor, raiva, e eu reputo sempre a Márcia Rosa é uma pessoa tão boa, uma pessoa de coração aberto, uma pessoa tão educada, sensível com os problemas sociais. Então fica aqui o nosso registro, esta vitória importante da democracia. Doda, você hoje, vereador, faria como o Dinho fez? Daria essa carteirada? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Eu que agradeço mais uma vez retornar a este programa de grande audiência na Baixada. Eu entendo, Augusto, que o legislador hoje, em especial o vereador, ele tem que saber qual é a sua função. Uma coisa é ele estar eleito, outra coisa é ele achar que ele pode intervir. Eu não acompanhei esta carteirada, como foi dito aqui pelo vereador na época, apenas pelo noticiário, mas eu entendo que o vereador ele tem que se colocar no lugar dele e saber que a função dele é fiscalizar, é denunciar, é apresentar projetos, é procurar o melhor para a sua cidade. Uma vez que acontece um fato de você beneficiar um prejudicando o outro, você não está agindo no mínimo legal de um ser humano. É verdade. Zumbi, boa tarde, obrigado por vir ao programa. É um caso que deixa as pessoas preocupadas, não é? Eu não sei se na época você acompanhou essa denúncia, depois tentaram desqualificar a pessoa só porque ela teve a dignidade de reclamar. E nós não podemos perder o direito e a dignidade
de nos indignarmos, não é? Quer dizer, nós temos que ter esse direito. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Você acompanhou na época essa situação? Acompanhei sim. Eu quero desejar boa tarde a todos os que estão acompanhando o programa, a você pelo convite, Augusto, e dizer que a gente, em especial, boa tarde também ao pessoal de Cubatão, toda a Baixada Santista, o pessoal da Vila Esperança que está acompanhando, grande audiência. A gente acompanhou sim nessa época, que foi grande e tumultuada, né, Augusto, esse acontecimento. E confesso com tristeza, né, porque a gente que mora em periferia, em bairro que ainda está em desenvolvimento, a gente, de certa forma, a gente é discriminado por natureza, né? Então, quando você chega em alguns setores públicos, por alguns funcionários, não são todos, a gente, de certa forma, é discriminado. E isso que aconteceu, conforme foi denunciado, vindo de autoridades, que na época a então prefeita hoje era vereadora, e 2 vereadores envolvidos, isso deixa mais triste ainda, porque o que a gente espera de uma autoridade? Autoridade, na verdade, o Doda sabe disso, é um servidor. Foi eleito não para se beneficiar do poder público, mas para servir essa comunidade. De repente você vê, eu assisti essa reportagem dessa filha com a mãe, dá tristeza, né? Porque o idoso nesse país já é maltratado. Você tem um estatuto do idoso porque já é maltratado, já é cultural. É cultural. Passou dos 40 anos, não ficha mais, não serve para mais nada. Aí quando você fica doente, no momento em que você não é nem cidadão, você é paciente, né? Você não consegue se expressar, né? Porque ela ali tinha as dificuldades Exatamente. de locomoção, de fala, não recebe o respeito devido Exatamente. da saúde pública. Então é lamentável. Agora, como você disse, outra coisa que você abriu o programa e a gente acompanha, as pessoas que estão dando oportunidade para a população falar e se expressar e dizer a verdade, estão sendo não perseguidas, estão sendo caçadas em Cubatão. Então eu pago um preço muito caro, não me arrependo, porque a minha origem, eu sou negro, sou da periferia, isso não quer dizer nada, mas a gente é acostumado à batalha, né? Eu peguei um pouco da ditadura, o Mihalho pegou, o Doda com toda a juventude também já pegou no final. A gente não parou nem diante de coronéis e generais, né, Doda? Então, com certeza, esse processo de perseguição, esse processo de caça às pessoas que lutam pela cidade, está com os dias contados. Eu confio naquele que está lá em cima, tenho muita fé nele, muita confiança em nosso povo, que o nosso povo não votou errado, votou confiando, mas daqui a alguns dias, daqui a um ano mais ou menos, nós vamos ter de novo a chance de consertar esse erro e trazer a nossa cidade para as pessoas de bem, para as pessoas que cuidam da cidade e que, acima de Deus, como você disse, tenha Deus no coração, queira fazer o bem, queira fazer a paz. Não vá na Vila Esperança lá e feche 2 unidades de saúde. Lá nós tínhamos 2 unidades de saúde, foram lá e fecharam. Agora abriram recentemente porque a gente colocou a população na rua e abriram uma da avenida principal, do Sítio Novo Ilhabela, está mais de 1 ano, Dora, fechado. Nós tínhamos lá série de programas sociais, acabaram. É porque lá não tem imóveis para que eles possam alugar por R$17 mil. Doda, ontem a sessão da Câmara de Cubatão foi um tanto tumultuada porque havia a proposta de se abrir uma comissão de inquérito a respeito dos contratos dos veículos que a Prefeitura de Cubatão está fazendo e que você trouxe detalhadamente. Tem carro aí que eles vão pagar mais de R$1,5 milhão, não é isso? Com certeza, Augusto. Tão logo tomamos conhecimento da vontade da Prefeitura